Boa tarde a todos. É uma honra receber a todos vocês aqui no Auditório Machado Guimarães, na Procuradoria-Geral do Estado, para a aula inaugural do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito à Advocacia Pública, organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado. Agradecer muitíssimo a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, que nos dá a honra da sua presença proferindo essa aula inaugural. Momento também de agradecer muito ao trabalho que vem sendo desenvolvido no Centro de Estudos Jurídicos pelo Anderson Schreiber e pela Nathalie Giordano, que conseguiram resgatar uma antiga tradição da Procuradoria-Geral do Estado, que é a nossa Escola de Advocacia Pública, e a gente volta de uma maneira mais estruturada agora, concedendo o título de pós-graduação Lato Sensu para aqueles que farão parte do curso. O Anderson vai dar os maiores detalhes. A gente tem que registrar também aqui a presença do professor Ricardo Lodi, diretor da Faculdade de Direito da UERJ, que foi fundamental para que a gente pudesse elevar o nosso curso a título de pós-graduação. Na verdade, essa ideia é uma parceria, sim, da Procuradoria-Geral do Estado e da Faculdade de Direito da UERJ, não só em razão da importância que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem na formação dos cursos jurídicos, mas pelos laços muito fortes que existem entre essas duas instituições, a Procuradoria-Geral do Estado e a Faculdade de Direito da UERJ. Lógico. Então, queria passar a palavra aqui para o Anderson para fazer uma pequena exposição do que é o curso de pós-graduação e, mais uma vez, registrar e parabenizar, Anderson, por todo o trabalho que você vem desenvolvendo à frente do Centro de Estudos Jurídicos. Muito obrigado. Obrigado, Procurador-Geral. Eu quero, na verdade, dizer que esse é um dia histórico para nós. Foi um esforço muito grande nos últimos meses por parte do Centro de Estudos e da UERJ para conseguir viabilizar esse curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito à Advocacia Pública. Houve uma enorme procura, capitaneada também pelos nossos atuais residentes jurídicos, que divulgaram imensamente o curso, eles que também passam a ter o título de pós-graduação por conta desse movimento. Então é um enorme prazer para todos nós e um momento histórico para a Procuradoria poder reiniciar. Esse curso existiu no passado por um período muito curto, uma ideia do Marcos Jurueno, e a gente está conseguindo retomar isso agora. É realmente muito importante para nós. Eu queria registrar um agradecimento para algumas pessoas que foram fundamentais para isso acontecer. Primeiro, nosso Procurador-Geral, Leonardo Espíndola, e os seus subprocuradores, Dr. Cláudio Marques e Fernando Barbalho, que desde o primeiro momento, desde a largada, apoiaram imensamente essa iniciativa, movimentaram tudo que podiam movimentar para que isso acontecesse. Então, é muito mais fácil trabalhar por um projeto em que a gente tem o apoio de tantas pessoas, o apoio totalmente incondicional do gabinete para que isso se realizasse. Então, muito importante isso. Também os nossos amigos da UERJ, representados aqui pelo nosso diretor, Ricardo Lodi, que desde o primeiro momento também abraçou a ideia, foi um parceiro, como sempre foi tantas vezes, da Procuradoria e permitiu esse estreitamento de laços entre a Procuradoria e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no momento em que a UERJ vinha passando por tantas dificuldades, com tantas privações, e ainda assim conseguiu mobilizar as pessoas para que tudo isso acontecesse. Então, meu agradecimento muito sincero, Ricardo, a você e também ao Ivan Garcia e ao José Maria Gomes, que não puderam estar aqui presentes hoje, mas foram fundamentais para que isso acontecesse. Na parte do Sejur, não posso deixar de registrar a atuação absolutamente fundamental da Beatriz Bear, que está aqui, da Elizabeth Brasil também, na realização dessa pós-graduação, foram fundamentais. Doutora Nathalie Giordano, que no fundo é quem consegue transformar os sonhos do Sejur em realidade, tendo ideias, e a doutora Nathalie consegue transformar isso em algo concreto. Então, realmente foi uma pessoa fundamental para isso, está conduzindo as entrevistas dos vários inscritos que serão selecionados. Todos os inscritos foram convidados para estar aqui hoje, presentes
nessa palestra, mas a gente ainda vai ter a seleção por entrevista. Também o professor e procurador do Estado, José Vicente Mendonça, que nos ajudou também aí numa compatibilização importante do seu curso de pós-graduação da UERJ com a nossa residência, para que fosse possível dar o título aos residentes que já estão aqui hoje. E, por fim, ao ministro Luiz Roberto Barroso, que talvez seja o grande símbolo dessa união que sempre existiu entre a Procuradoria-Geral do Estado e o mundo acadêmico. Ele que é uma inspiração para tantos de nós, foi meu professor no primeiro período da faculdade, e como tantos aqui tiveram ele como professor, não só na faculdade, mas na vida. Então, professor Luiz Roberto Barroso, um prazer e uma alegria por esse momento histórico. Desculpe a insistência, você aceitou desde o primeiro momento, mas tinha que ser você. Então, muito obrigado por ter encontrado tempo na sua agenda atribuladíssima para estar aqui conosco hoje. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o professor Anderson pela iniciativa, agradecer as palavras amáveis do nosso querido Léo Espíndola. Pouca gente sabe, mas Léo também foi meu aluno, não na UERJ. Acho que essa parceria entre a Faculdade de Direito da UERJ e a Procuradoria-Geral do Estado é algo que vem de longe, algo que vem se consolidando nos últimos anos e algo que tem um futuro enorme pela frente. Essa casa é uma casa de pesquisa jurídica, de estudo jurídico, e a Faculdade de Direito da UERJ tem que estar ao seu lado nessa dimensão acadêmica, dessa dimensão da pesquisa jurídica no direito do nosso Estado. Saudar o professor Luiz Roberto Barroso, agradecer por dar a honra de proferir a aula magna nesse curso da PGE, em parceria com a UERJ, e como disse o meu querido amigo Anderson, só tinha que ser com você. Então, acho que não tem muito o que falar, vamos fazer aqui com que o tempo seja todo ele dedicado ao nosso professor do dia. Passo a palavra ao ministro, ex-procurador do Estado, Luiz Roberto Barroso. Queria ler aqui um pequeno currículo do ministro. O ministro Luiz Roberto Barroso é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, mestre em Direito pela Universidade de Yale, conferencista visitante da Universidade de Poitiers, na França, desde 2010, professor do Centro Universitário de Brasília, Visiting Scholar da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, desde 2011, e autor, dentre outros, do curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Então, com vocês e com a palavra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Procurador-Geral, Leonardo Espíndola, a meu querido amigo professor Anderson Schreiber, querido amigo, meu diretor, professor Ricardo Lodge, meu querido ex-aluno, doutor Fernando Barbalho, doutor Cláudio Pedro Sete, doutora Nathalie Giordano, minha querida amiga, colega de concurso, minha chefe por muitos anos, doutora Lucianéia Guimarães Tavares, a quem eu nunca vou perdoar por ter me deixado sair daqui. Eu ando numa campanha de otimismo. Sei que é um pouco contra a corrente, mas o Brasil tem vivido uma onda de negatividade que a gente precisa romper. Não com fantasias, com o pé no chão, mas preciso inverter um pouco este ciclo. Havia um prêmio Nobel de Economia em que ele escreveu o otimismo de nada adianta, não há nenhuma garantia de que o otimismo torne as coisas melhores. O otimismo não se sabe se o otimismo funciona, mas o pessimismo funciona. Ele torna as coisas piores. E, portanto, eu tenho procurado olhar a cena brasileira para um pouco além da complexa fotografia desse momento.
e enfrentar essa onda de pessimismo, que é um pouco ilustrada numa passagem que eu vi do meu querido amigo Carlos Aires Brito, em que o sujeito foi ao médico e o médico disse para ele: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma notícia ruim e a outra pior. Então me dá a ruim primeiro. E o médico falou: você só tem 24 horas de vida. Então o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Tenho procurado enfrentar esse clima e acho que nós temos fundadas razões para acreditar que logo ali na frente essa página estará virada e as coisas serão melhores. E nós vamos comemorar no ano que vem 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. Este tema que eu eventualmente organizei para a nossa conversa é um panorama do direito público contemporâneo, que é o que eu acho que interessa às pessoas que estão aqui presentes. Olhando em retrospectiva, o ano que vem a Constituição Brasileira faz 30 anos. E nós já temos mais de 30 anos de poder civil. O primeiro registro positivo que eu gostaria de fazer é que nesses 30 anos de democracia nós conseguimos algumas conquistas extremamente importantes. Eu vou destacar 3 delas. A primeira, são 30 anos de estabilidade institucional. Eu sei que os mais jovens consideram isso como algo natural, porque isso é tudo que eles assistiram. Mas eu queria dizer que este era um país de tradição de golpes, de contragolpes e de quebras de legalidade, desde sempre. E nesses 30 anos nós atravessamos as crises mais devastadoras, tempestades assustadoras, e ainda assim lidamos com todas essas dificuldades, que incluíram o impeachment de 2 presidentes da República, dentro do quadro da mais absoluta legalidade institucional. Não considerem isso desimportante, porque este era, como disse, o país da quebra da legalidade. Puxando pela memória e começando em 1930, vejam as situações que nós vivemos. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, destituição do Getúlio Vargas em 45, 2 tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek na segunda metade dos anos 50, Jacareacanga e Aragarças, veto dos ministros militares à posse do presidente João Goulart quanto da renúncia de Jânio Quadros, golpe militar de 1964, primeiro golpe dentro do golpe, que foi a prorrogação do mandato de Castelo Branco e o cancelamento das eleições de 65. Golpe dentro do golpe, ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Golpe dentro do golpe, impedimento da posse do vice-presidente Pedro Aleixo, quando do afastamento do presidente Costa e Silva, e outorga de uma nova Constituição. Portanto, sem anotação, só lembrando de cabeça, contam-se nos dedos das 2 mãos as quebras de legalidade constitucional que nós vivemos só de 1930 para cá. Portanto, não é pouca coisa nós termos atravessado todas essas tempestades dentro do quadro da mais estrita legalidade constitucional. A segunda conquista importante desses 30 anos de democracia, ao lado da estabilidade constitucional, ou estabilidade institucional, foi a estabilidade monetária, a domesticação da hiperinflação, também conseguida ao longo do período democrático. Os mais jovens não sabem o que é isso, mas nós, os mais antigos, eu mais antigo que todos, Lúcia é do meu concurso, mas muito mais jovem que eu, nós todos convivemos com esta situação devastadora, desagregadora, que era a hiperinflação, que foi responsável não apenas por a vida ser um inferno, porque os preços eram remarcados 3 vezes por dia,
como pelo imenso abismo de desigualdade que se ampliou durante esse período, porque o que a inflação faz, sobretudo, a hiperinflação, é penalizar as pessoas mais pobres. Porque quem tem capital se protege no overnight fazendo aplicação e o seu dinheiro valorizando todos os dias. Mas quem vive de salário, ou quem vivia de salário, convivia com a desvalorização diária do seu salário e, consequentemente, com a ampliação da desigualdade atávica da sociedade brasileira. Pois nós finalmente conseguimos domesticar a inflação e temos vivido um largo período de estabilidade monetária. Não é irrelevante isso tampouco. E, por fim, a terceira conquista que eu acho que merece ser celebrada desse período democrático brasileiro foi a inclusão social, talvez a mais expressiva inclusão social ocorrida em qualquer país do mundo no período recente, em que, por estatísticas que são coincidentes, entre 25 e 30 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza extrema no Brasil nesse período democrático. O Brasil teve o maior aumento de índice de desenvolvimento humano da América Latina e do Caribe nos últimos 30 anos. Portanto, eu estou rememorando esses fatos para que nós não tenhamos fixada de maneira indelével na imagem essa estranha fotografia do momento atual, em que, por qualquer ângulo que se queira olhar, é um momento devastador, do ponto de vista ético, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Mas todos os países atravessam tempestades no seu processo de amadurecimento institucional. E acho que, apesar de tudo, nós temos nos saído relativamente bem. E a situação brasileira, ruim como possa parecer, é melhor do que a dos nossos concorrentes diretos no cenário internacional das nações. As coisas aqui são menos complicadas, creio em mim, do que na Rússia, do que na Índia, do que na China e do que na África do Sul, que são os países que basicamente compõem o BRICS. Portanto, superada essa tempestade, superado o trauma do impeachment, eu penso, com as próximas eleições, se nós conseguirmos andar na direção certa, e tenho fé que conseguiremos, nós voltaremos a ser uma das grandes sensações novamente, uma das grandes sensações do mundo, como éramos há alguns anos atrás. Acho que nos perdemos pelo caminho, nos perdemos por muitas razões e em muitas direções, mas há toda a possibilidade de se refazerem alguns caminhos, de se evitarem novos erros e de verdadeiramente voltar a fazer um país melhor e maior. A nossa conversa de hoje é uma conversa predominantemente técnica sobre direito público. De modo que já aviso, eu vejo que tem membros da imprensa. Eu sou fã de imprensa. Poucas coisas são mais importantes no Brasil contemporâneo do que a existência de uma imprensa livre que tem jogado luz sobre coisas erradas e ajudado a empurrar a história na direção certa. Mas eu não vou falar sobre corrupção, não vou falar sobre colaboração premiada, não vou falar sobre impedimento e suspeição. Nós vamos discutir como o direito público evoluiu e como, através do direito público, é possível promover avanços sociais relevantes. E a última observação que eu gostaria de fazer: a história, ela corre, ela flui como um rio subterrâneo, em que, portanto, não se percebe da superfície para onde ela está indo. Mas a história é uma marcha contínua na direção do bem. O mal nunca vence no final. Estou absolutamente convencido disso. Se nós olharmos historicamente a história da humanidade, desde o tempo de asperezas, violências e sacrifícios humanos nos tempos pré-bíblicos,
até o momento atual, que a ideologia central do mundo é a dignidade da pessoa humana e o cultivo dos direitos fundamentais, nós veremos que é uma história que evolui positivamente. Eu acredito nesta visão da vida, que é uma visão antiga, que passa por Aristóteles, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, e que também corresponde ao meu modo de pensar a vida. Ou, para usar um contemporâneo parodiano, Fernando Sabino, no final tudo acaba bem. Se ainda não está bem, é porque não chegou ao fim. Portanto, começando essa história recente do direito público, do direito mundial, do direito público e do direito constitucional, eu gostaria de destacar, no encadeamento lógico e sistemático que quero fazer, 3 grandes transformações importantes que mudaram o modo como se pensa e se pratica o direito no Brasil e no mundo. A primeira mudança importante foi a superação do formalismo jurídico. Nós, os mais antigos, fomos educados em uma cultura em que se supunha que a solução para todos os problemas jurídicos estava pré-pronta numa norma constitucional ou numa norma legal. Que as leis eram a expressão de uma justiça imanente e que o papel dos juízes era desempenhar uma função técnica de conhecimento que consistia em fazer decidir sobre casos concretos a solução abstratamente prevista na norma. Esse era o mundo do formalismo jurídico, em que a operação de aplicação do direito era uma operação mecânica baseada numa função técnica de conhecimento desempenhada pelos juízes. Não apenas o direito não é capaz de prever antecipadamente todas as situações da vida, como é também uma ficção a suposição de que o juiz se limita a aplicar ao caso concreto soluções que já tenham sido pré-estabelecidas pelo ordenamento jurídico, pelo legislador. A vida ficou muito mais complexa e hoje em dia todos reconhecem que juízes desempenham um papel criativo, um papel de coparticipantes no processo de criação do direito, e nós voltaremos a esse ponto. Portanto, aplicar o direito não é produzir uma operação mecânica de subsunção de fatos à norma. É mais complexo do que isso. A segunda transformação importante foi o advento de uma cultura pós-positivista. O século XX, ele se inicia sob o signo do positivismo jurídico, que, numa onda de cientificismo que varreu o mundo no final do século XIX, chega ao direito e tenta aplicar ao direito as categorias das ciências naturais. E, com isso, para fugir da subjetividade que resultava do direito natural, o positivismo jurídico equipara o direito à norma, equipara o direito à lei e separa o direito por incisão profunda da ética, da filosofia moral. E, portanto, o positivismo jurídico, tal como difundido ao longo da primeira metade do século XX, equiparava o direito à lei, à norma vigente, e afastava totalmente das considerações do intérprete juízos acerca da legitimidade da norma e da justiça da norma. A teoria pura do direito defendia que o único objeto de interesse e de atuação do jurista era a interpretação da norma, purificada de qualquer contaminação dos outros domínios, economia, sociologia e política. Pois bem, essa cultura positivista, de que só existe direito na norma, também foi superada na segunda metade do século XX. Ela foi superada por um momento emblemático, que foi o fim do nazismo na Alemanha e o fim do fascismo na Itália. Porque o mundo descobriu, um tanto sobressaltado, que tanto o nazismo na Alemanha quanto o fascismo na Itália haviam se implantado dentro do quadro da legalidade vigente. E pior,
todos os acusados de Nuremberg se defenderam, dizendo que cumpriam ordens legais emanadas das autoridades competentes. E a partir desse momento, o mundo civilizado se deu conta que o direito não pode caber integralmente dentro da norma, integralmente dentro da lei, e ser dissociado da justiça e da legitimidade. Porque o direito, dissociado da justiça e da legitimidade, pode ser fonte da barbárie, como de resto foi o nazismo e o fascismo. E, portanto, começa esse movimento de superação do positivismo jurídico, sem desprezar a importância da lei, tal como votada pelo parlamento, porque essa é uma conquista civilizatória. O direito, no entanto, se reaproxima da ética. Todos os documentos internacionais e todas as constituições passam a incorporar aos seus textos a ideia de dignidade da pessoa humana, de justiça social, e assim se reconfiguram as diferentes ordens jurídicas em que os valores éticos, os valores morais, a ideia de justiça e a ideia de legitimidade passa a permear o ordenamento jurídico, no mais das vezes entronizadas no ordenamento jurídico esses valores por uma categoria que se expandiu notavelmente, que foi a dos princípios. Portanto, com o advento do pós-positivismo, o direito se reaproxima da ética e se interpreta o direito à luz dos valores éticos. Para utilizar a expressão de Robert Alexy, o direito não despreza algumas categorias tradicionais do positivismo, portanto, o direito depende da autoridade, da fonte da qual ele emana, depende do reconhecimento social, mas, e aqui vem o diferencial, o direito tem uma pretensão de correção moral, uma pretensão de realização da justiça. O que distingue essencialmente o justnaturalismo do positivismo jurídico é a relação entre direito e ética, entre direito e moral. Para o positivismo jurídico são esferas totalmente separadas. Para o não positivismo não é possível interpretar o direito dissociado da ética, dissociado da filosofia moral. E essa é uma transformação importante e que teve um papel relevante na história recente do Brasil. E a terceira e última mudança de paradigma que considero importante assinalar foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Houve uma revolução copernicana aqui, em que o centro de gravidade do sistema foi alterado. Nós fomos todos, os mais antigos, educados numa cultura em que no centro do sistema jurídico estava o direito civil, estava o Código Civil. Direito civil este que era o herdeiro de toda a tradição romana do direito. E era o Código Civil que pautava todas as relações da sociedade. Era chamada Constituição das Relações Privadas. Pois o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos e no mundo europeu, depois da Segunda Guerra, é que a Constituição progressivamente vai sendo entronizada no centro do sistema jurídico, de onde é afastado, deslocado o bom e velho Código Civil, no caso brasileiro, que depois terminou substituído, e se cria uma nova compreensão do direito, uma nova forma de se ler o direito, que é através da Constituição. E hoje em dia, a interpretação jurídica, em geral, é uma espécie de filtragem constitucional. E isso produziu um movimento importante, conhecido como constitucionalização do direito. A constitucionalização do direito, no caso brasileiro, ela significa, num primeiro momento, a vinda para a Constituição de um conjunto de normas infraconstitucionais do direito civil, do direito penal, do direito processual. Porém, mais importante, a constitucionalização do direito significa a ida dos princípios constitucionais aos diferentes ramos do direito infraconstitucional, redimensionando, requalificando o sentido das normas
de cada ramo do direito. Portanto, eu gostaria de começar, e assim eu fiz, identificando essas 3 grandes transformações do direito contemporâneo. A superação do formalismo jurídico, o advento de uma cultura pós-positivista ou não positivista e a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Penso que este seja o básico, e na vida eu sempre acho prudente a gente começar pelo básico. Há uma história que se contava aqui, no meu tempo de procuradoria, que era uma delícia, que houve quando eu entrei aqui para a procuradoria, nós tínhamos um colega querido que virou-se e disse: hoje em dia ser procurador do Estado é uma coisa muito fácil. O sujeito faz um concurso, passa no concurso e vira procurador do Estado. Eu olhei para ele meio perplexo e disse: difícil era no meu tempo. Para conseguir uma vaga de procurador do Estado, ele tinha que ter apoio do Getúlio Vargas, tinha uma carta da dona Alzira, pelo menos o Negrão de Lima tinha que dar um empurrãozinho. Bom, nesta ocasião, ingressaram na procuradoria 2 grandes literatos que aqui estiveram muitos anos, que eram Genolino Amado e Otto Lara Rezende. Genolino e Otto Lara, assim conta a lenda, dividiam sala e perplexidade em relação ao direito. Até eram bacharéis em direito, mas a praia deles era um. E aí conta a lenda que um dia o Otto Lara entrou na sala com um livro na mão, virou-se para o Genolino e falou assim: Genolino, estamos salvos. Sabe essas coisas que a gente vive perguntando por aí? Qual é o prazo? Qual é o recurso? Qual é o tribunal para a gente dar entrada? Eu descobri um livrinho que tem tudo isso. É o Código de Processo Civil que ele conheceu naquele dia. Mas aí na vida tem que começar pelo básico, Código de Processo Civil. Este universo dessas transformações produziram um novo constitucionalismo, um novo direito constitucional, uma nova maneira de ver, pensar e praticar o direito constitucional, que alguns autores chamam de neoconstitucionalismo, outros chamam de novo direito constitucional, outros chamam de constitucionalismo do pós-guerra. O rótulo é o menos importante nessa vida. O que é destacável aqui é que houve uma importante mudança no paradigma da prática do direito constitucional. Eu não quero voltar a reminiscências muito antigas demais, mas a verdade é que quando eu comecei a minha vida profissional, no início dos anos 80, um típico advogado nem tinha Constituição. Se ele fosse civilista, ele tinha um Código Civil e um Código de Processo. Se ele fosse penalista, ele tinha um Código Penal e um Código de Processo Penal. Se ele trabalhasse com direito de trabalho, ele tinha uma CLT. Ninguém tinha. A Constituição era tratada com mais absoluto desprezo e irrelevância. Pois, em menos de uma geração, o direito constitucional passou da desimportância ao apogeu. E hoje em dia já não há mais nada de verdadeiramente importante que se possa fazer ou pensar em termos de direito no Brasil que não passe pelas categorias do direito constitucional. Enquanto que já vai longe, quando eu comecei a me dedicar ao direito constitucional, o meu pai, muito preocupado com o meu futuro, disse: meu filho precisa parar com esse negócio de fumar, ser Flamengo, e direito constitucional também não vai levar a parte alguma. Estuda processo, ele me dizia. Mas a verdade é que quem resistiu venceu. Portanto, o direito constitucional, e eu teria que fazer um desvio muito grande para narrar esse processo pelo qual ele passou da desimportância e foi aos poucos conquistando efetividade e aos poucos se tornando um instrumento de trabalho, e a judicialização das questões da vida com base na Constituição passou a ser uma forma importante de se trabalhar. Mas este novo direito constitucional, ele tem características que eu gostaria de brevemente destacar. A primeira delas é que as constituições contemporâneas são constituições mais analíticas e que têm um capítulo dedicado aos direitos fundamentais.
Esse é o primeiro dado relevante. Todas as constituições do pós-guerra são mais analíticas, não precisa ser tão prolixa quanto a brasileira, mas são mais analíticas e tem um capítulo dedicado aos direitos fundamentais. Esse foi o início da transformação. O segundo passo, no entanto, foi reconhecer que as constituições, que a Constituição é dotada de força normativa. Constituições são normas jurídicas efetiváveis perante o Poder Judiciário. E, a partir dessa constatação, quase todos os países democráticos do mundo passaram a ter ou Supremas Cortes ou tribunais constitucionais. Há um capítulo importante, portanto, no surgimento desse Estado constitucional de direito, que é a força normativa da Constituição aliada ao surgimento de tribunais constitucionais. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos e que havia acontecido na Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial foi a superação de um modelo de constitucionalismo em que a Constituição era percebida não como um documento jurídico, mas como um documento político. A Constituição Americana de 1787 e a primeira Constituição europeia, que foi a Constituição Francesa de 1791, alguns dizem que foi contemporânea. As duas primeiras constituições relevantes, elas deram origem a dois modelos de constitucionalismo bem diferentes. No modelo americano, desde a primeira hora, o direito constitucional era judicializável e praticado perante os tribunais. E ali vigia, nos Estados Unidos, a ideia de supremacia da Constituição, tal como interpretada por uma Suprema Corte. Ao passo que no modelo europeu, que a partir da França se irradiou pela Europa, vigia a supremacia do parlamento. Não havia controle de constitucionalidade. Portanto, a última palavra sobre o sentido da Constituição era dada pelo próprio parlamento. E a Constituição era tratada como um documento político que fazia uma convocação à atuação dos poderes políticos, da administração e do legislador. Pois este foi o modelo que se superou com a criação desta nova mentalidade que é a da força normativa da Constituição, cujas normas são concretizadas perante o Poder Judiciário. E, ao lado da força normativa da Constituição, surgiu uma nova dogmática da interpretação constitucional. Aquela interpretação constitucional de mera subsunção é substituída por uma interpretação constitucional baseada em princípios constitucionais, uma nova interpretação que reconhece a existência de colisões de normas, uma nova interpretação que utiliza técnicas diferentes da subsunção, como a ponderação de normas e a reabilitação da argumentação jurídica. Eu, evidentemente, não vou ter tempo de explorar cada uma dessas inovações, mas o que é importante ressaltar aqui, em conexão com o fim do formalismo jurídico a que me referi, é que a nova interpretação passa a reconhecer aos juízes e tribunais um papel criativo, um papel de coparticipante do processo de criação do direito. E no mundo, e sobretudo na interpretação constitucional, a subjetividade do intérprete passa a fazer uma diferença extrema. E se difunde este conceito importante, que é o conceito de pré-compreensão. Se a solução para os problemas não está integralmente na norma, e se ela é construída argumentativamente pelo intérprete, o modo como ele compreende o mundo se projeta nas suas decisões. Tenha ele ou não tenha consciência de que isso acontece. Portanto, as pessoas interpretam, sobretudo, os princípios e as cláusulas abertas, projetando, em alguma medida, a sua própria visão de mundo. Não uma visão partidária, nem uma visão parcial, mas as pessoas têm a sua compreensão do que seja o justo, do que seja o certo, do que seja o legítimo. E isso se projeta em tudo o que elas fazem. É a única coisa que explica, um caso, chegar ao Supremo
como ontem, estamos votando a questão do ensino religioso em escolas públicas. Você tem 5 votos, 3 num sentido e 2 no outro sentido. E a razão disso é que não há uma solução pré-pronta e definitiva na norma. E, consequentemente, as pessoas projetam, em alguma medida, as suas pré-compreensões no sentido que atribui às normas que estão interpretando. Assim é, como disse, tenha ou não um intérprete de consciência de que assim seja. Eu mesmo, quando escrevi sobre interpretação e analisando essa questão, o intérprete deve ser bem analisado para não projetar nas suas decisões seus próprios complexos e neuroses, e ele deve ter autocrítica para ter certeza de que ele não está projetando uma ideologia de classe, eventualmente. Mas a moral dessa história é a pré-compreensão faz muita diferença. O exemplo mais emblemático disso, eu acho, é um episódio que se diz teria acontecido com o jogador Mané Garrincha, quando foi com a seleção brasileira jogar um amistoso na Itália, em Roma. E depois do jogo levaram o Mané Garrincha para um city tour. Ao final do city tour, a imprensa estava lá e Garrincha deu a seguinte declaração: eu não sei por que falam tanto desse Coliseu. É muito menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. A verdade é que a interpretação dele da visita ao Coliseu projetava as suas pré-compreensões e, portanto, talvez sem saber o que se passava com os cristãos e com os leões naquela arena, o Coliseu, na fria objetividade da vida, realmente é menor do que o Maracanã e dá uns pedaços, é uma ruína, né? Portanto, acho que essa é uma boa alegoria para ilustrar como a pré-compreensão faz diferença no modo como você interpreta as realidades subjacentes. Eu disse, e agora gostaria de demonstrar, porque essa é uma das grandes transformações, que o direito já não consegue prever com antecipação todas as situações que irão ocorrer na vida. Nem o Constituinte, nem o legislador consegue antecipar. É por esta razão que a solução de muitos problemas dependerá da criatividade do intérprete. A vida contemporânea, ela ficou mais complexa e o direito perdeu em objetividade. E, na verdade, nós vivemos um momento de grande indeterminação do direito em múltiplas situações. Primeiro, porque a vida, porque ficou mais complexa, passa a ter situações inimagináveis. E segundo, porque existem casos difíceis, casos para os quais não há uma solução pré-pronta. Alguns exemplos de situações reais, um pouco bizarras, mas reais, que ilustram isso que eu estou falando, de incapacidade do direito de prever com antecipação todas as situações e, portanto, a necessidade do intérprete ser um construtor argumentativo das soluções. Caso 1. Um casal surdo-mudo desejava, tinha pretensão de gerar um filho surdo-mudo, para que a criança habitasse o mesmo universo existencial que os pais. E surge a questão de saber se é legítima ou não essa possibilidade. Segundo caso desse admirável mundo novo que nós vivemos, uma mulher ficou viúva, mas pretendia engravidar do sêmen do seu marido morto, que ficara depositado em um banco de esperma. E, portanto, saber se é legítimo ou não alguém engravidar de uma pessoa morta, inclusive mudando toda a ordem de invocação hereditária. Terceiro exemplo real, ocorrido no Brasil, que foi narrado pela juíza do caso. Havia uma fila de transplante de fígados. Uma senhora chega ao primeiro lugar da fila e recebe o fígado para fins de transplante. A fila anda e um cavalheiro chega ao primeiro lugar da fila.
Quando um novo fígado se torna disponível algum tempo depois, a senhora que recebera o primeiro fígado tem uma rejeição e ela reivindica o novo fígado. E, portanto, judicializa-se, bem macabro, né? A disputa pelo fígado. E a juíza tinha que decidir se o fígado deveria ir para o cavalheiro que chegou em primeiro lugar na fila ou para a senhora que anteriormente estivera no primeiro lugar, mas sofrera uma rejeição. Qual é o traço comum desses três exemplos reais que eu acabo de dar? É a ausência de uma solução fácil, clara e expressa em algum documento normativo. É claro que cada um de nós pode construir uma solução, mas não há uma solução pré-pronta. E se nós não combinarmos nada, provavelmente as diferentes pessoas aqui presentes imaginariam soluções diversas para esse mesmo problema. E aí surge uma questão filosófica na qual eu não vou entrar, mas que é fascinante, que é de saber se existe ou não uma única resposta correta para todos os problemas jurídicos, mesmo nos casos difíceis. Eu volto aqui uma outra vez, Anos, para a gente discutir só essa, que essa precisaria de uma longa sessão. Eu usei alguns exemplos bizarros, mas essas dificuldades na vida contemporânea e, sobretudo, na interpretação constitucional, elas são corriqueiras. Por exemplo, é comum, dentro do sistema constitucional brasileiro e dos países em geral, a existência de colisões de normas, porque a Constituição é um documento dialético que abriga, protege valores diversos, às vezes contrapostos. Alguns exemplos. A Constituição brasileira prevê como um dos objetivos da República o desenvolvimento nacional. E na ordem social, a Constituição prevê como um dos valores da ordem econômica e social a proteção do meio ambiente. Desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente são valores que frequentemente entram em tensão. Para quem lembrar, foi judicializada a discussão sobre a construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia há algum tempo atrás, Girau e Santo Antônio. Porque a construção de uma usina hidrelétrica produz um relevante impacto ambiental que afeta as populações ribeirinhas, que afeta a fauna, que afeta a flora de toda a região que precisa ser inundada. As hidrelétricas geralmente são acompanhadas da construção de um grande lago. E, portanto, houve uma disputa liderada por ambientalistas contra a construção dessa usina. Só que o país precisa aumentar o seu potencial energético, portanto, você tinha que considerar as alternativas que você tinha. Você tem, por exemplo, a alternativa termoelétrica, que é alimentada por carvão. Não alaga nada, mas polui o ar. É talvez a energia mais suja. Então, termoelétrica não é melhor que hidrelétrica. Existe a energia nuclear. Essa é limpa, mas arriscada. Um acidente com uma usina nuclear pode dizimar uma população. E, portanto, é preciso avaliar se nas condições civilizatórias do Brasil se quer efetivamente aumentar o potencial de energia nuclear. Imagina uma usina nuclear administrada pela base aliada. Portanto, há riscos envolvidos. E aí, então, nós voltamos à ponderação entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento nacional, e acabou chegando à conclusão que esta era a alternativa possível e se construíram as 2 usinas. As situações se repetem corriqueiramente. Uma recente, em que o Supremo decidiu o conflito entre direito de privacidade e liberdade de expressão no tocante às biografias. Ali até havia uma solução na norma.
Código Civil previa que para publicar biografia de qualquer pessoa era preciso autorização da própria pessoa ou da família. Portanto, o legislador fez a ponderação e escolheu uma solução errada, ruim, porque ao ponderar dois valores constitucionais, liberdade de expressão e direito de privacidade, ele a prioristicamente beneficiou uma dessas opções e disse a privacidade prevalece sobre a liberdade de expressão, o que no tocante às biografias criaria um país chapa branca, só pode falar bem de todo mundo. É verdade que agora que eu estou do outro lado eu até acho uma boa ideia, só pode falar bem, porém a vida não é assim e portanto eu acho que em boa hora o Supremo derrubou por inconstitucional o dispositivo do Código Civil e solucionou erradamente esta ponderação. Esta ponderação tem que ser feita no caso concreto, à luz dos elementos do caso concreto, para saber, porque, como bem sabem, não existe hierarquia entre normas constitucionais. Liberdade de expressão e direito de privacidade são normas que estão na Constituição. Portanto, o intérprete não pode arbitrariamente escolher uma delas. Ele tem que, à luz dos elementos do caso concreto, estabelecer qual que vai prevalecer. Sendo certo que, assim eu defendo e outras pessoas também, embora não haja hierarquia, a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade preferencial, porque ela é uma pré-condição para o exercício de todas as demais. Mas o que eu quero dizer é que, quando surge a questão, você tem que resolver o caso concreto, argumentativamente. Houve um caso aqui no Rio de Janeiro, que era o caso Docker Street. Os mais antigos lembrarão que houve um crime passional cometido em Búzios. O autor do homicídio foi levado a júri, foi absolvido no primeiro júri, depois foi anulado o júri, foi levado ao segundo júri. E aí uma emissora de televisão resolveu encenar este episódio, este fato. E o autor do crime vai a juízo e obtém uma liminar proibindo a veiculação do programa, invocando o seu direito de privacidade. E ele diz: olha, eu já cumpri a minha pena, já estou ressocializado, eu não quero passar por tudo isso de novo, é a minha imagem, é a minha privacidade, portanto eu quero que seja proibida a exibição desse programa. O juiz não teve nenhuma dúvida, pegou a caneta, conceda cautelar. Aí vem a emissora de televisão e diz: cautelar. É a minha liberdade de expressão e é o direito de informação do público, que deve poder saber que há 50, 40 anos atrás nesse país um homem podia matar a sua mulher e ser absolvido por legítima defesa da honra. Portanto, vocês estão impedindo a história de ser contada. E o juiz, que tinha dado a cautelar cheio de certeza, já começou a ficar com dúvida, fundadas dúvidas. E esta é a pior briga que existe na vida, que é a briga em que os dois lados têm razão. Os dois lados têm bons fundamentos constitucionais. Só que o juiz não pode julgar a lei de empatado e condenar o escrivão nas custas. O juiz precisa decidir a matéria. E, portanto, ele tem que construir argumentativamente a solução. É tão complicado que lá dentro da UERJ, se você consultar os estudantes e os professores do programa de Direito Público, eles oferecem uma solução. E se você consultar os professores do programa de Direito Civil, eles oferecem outra solução. Portanto, todo mundo na vida tem o direito de se equivocar. Mas só para demonstrar que a objetividade ela se esvai, porque ela depende da sua capacidade argumentativa de convencer alguém. Eu não vou abusar do fato de que eu sou o expositor e o Anderson é o meu anfitrião, para dar a minha versão de qual a solução que eu acho correta. O que eu estou tentando demonstrar é que nos casos em que há colisões de normas não há uma solução pré-pronta, é preciso construí-la argumentativamente. Os exemplos se multiplicam.
A Constituição prevê livre iniciativa e proteção do consumidor. Portanto, é legítimo ou não é legítimo tabelar os planos de saúde, ou os honorários advocatícios. Portanto, é preciso saber se e em que casos é legítimo o tabelamento de preços, ou a interferência estatal nos preços. Mas também aqui é uma ponderação entre livre iniciativa, que envolve a liberdade de contratar e de fixar os preços que eu quiser, e a proteção do consumidor, que pode envolver impedir o abuso de poder econômico. Portanto, a vida ficou mais... Não é o direito constitucional que ficou mais complicado, nem a interpretação que ficou mais complicada. A vida é que ficou mais complicada. E, portanto, ela demanda novas categorias, novas ideias, novas formulações teóricas. Os casos difíceis são aqueles, em contraste com os casos fáceis, para os quais não existe uma solução inequívoca no ordenamento jurídico. E, portanto, ela precisa ser construída argumentativamente. Há situações para as quais há solução inequívoca. Portanto, a maioridade penal só começa aos 18 anos. Ninguém pode se candidatar a um terceiro mandato de governador ou de presidente da República. Esses são casos fáceis. A lei é expressa. Mas há os casos difíceis como esses que eu acabo de exemplificar. E eles são difíceis, às vezes, em razão da ambiguidade da linguagem. Eles são difíceis, às vezes, em razão das colisões normativas. Eles são difíceis, às vezes, em razão dos desacordos morais razoáveis que existem na sociedade. Pessoas esclarecidas e bem intencionadas pensam de maneira radicalmente diferente sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, interrupção da gestação, pesquisas com células-tronco embrionárias. Ou, para dar um exemplo de um caso aqui da Procuradoria, já na gestão da Lúcia, se eu não me engano, eu fui chamado como perito desempadador. Perito, não sei, mas desempadador, porque era preciso uma nova manifestação, que era uma questão que o Willeman aqui participou, que era a questão de saber se é legítimo ou não uma pessoa que professa a religião Testemunha de Jeová renunciar à possibilidade de transfusão de sangue, mesmo no caso de risco de morte. E houve um parecer do Willeman defendendo uma linha importante que prevalece em algumas partes do mundo, de que o direito à vida prevalece nesses casos. E havia um parecer do Gustavo Binnenboim sustentando que a autonomia privada, materializada na liberdade de religião, se prevalecia nesse caso. Mas vejam que situação interessante de conflito normativo, liberdade de religião versus direito à vida, em que, de novo, duas pessoas esclarecidas e bem intencionadas pensam de maneira totalmente diversa. O que acontece nesses casos? A legitimidade da decisão, ela se transfere da fundamentação tradicional, que é a separação de poderes. Como é que você legitima uma decisão judicial na percepção convencional? O Constituinte cria a norma constitucional, o legislador cria a norma legal, e o juiz aplica ao caso concreto a norma que foi criada pelo agente público eleito. Portanto, o juiz não cria direito, o juiz aplica a norma que o Constituinte ou o legislador criaram. Esta é a legitimação convencional das decisões judiciais. Porém, se eu estou dizendo que o juiz é coparticipante do processo de criação do direito, se ele criou pelo menos parte da norma que vai incidir naquele caso concreto, a sua legitimação não está na separação de poderes, porque o juiz não tem nem um votinho sequer. A legitimação se transfere para a argumentação jurídica. Ele tem que ser capaz de demonstrar argumentativamente que a solução que ele produziu é
a solução constitucionalmente adequada e correta para aquele caso que está em apreciação. E quem é que é o árbitro de se aquela solução é realmente adequadamente constitucional? Essa é uma questão muito interessante. Que é o conceito de auditório, utilizado por um autor belga chamado Chaim Perelman. Você produz uma decisão e precisa demonstrar para o auditório ao qual ela se destina que aquela decisão é correta, justa e legítima. O auditório do juiz de primeiro grau é o tribunal, que vai rever a decisão que ele produziu. O auditório do tribunal de segundo grau, se for uma questão constitucional, vai ser o Supremo, que vai verificar se aquela foi a interpretação constitucional adequada. Como não tem um tribunal acima do Supremo, alguém poderia supor que o Supremo seja o auditório de si próprio. E embora de fato lá a gente fale muito, o mundo jurídico às vezes é feito de pessoas que escrevem muito, falam muito e têm um prazer exagerado em ouvir a própria voz, a verdade é que o auditório do Supremo Tribunal Federal acaba sendo a sociedade, porque é a capacidade do tribunal demonstrar para a sociedade que aquela solução era correta, justa e legítima, que dá a autoridade e a credibilidade do Supremo. O juiz, mesmo no Supremo, ele não pode fazer o que quer. Ele até pode, mas pode perder a credibilidade. O juiz tem que ser capaz de demonstrar que a solução que ele produziu é justa, correta e legítima. E aqui há uma observação muito interessante que as pesquisas empíricas comprovam. Um juiz, um tribunal constitucional, às vezes ele tem que ser contra-majoritário, às vezes, em alguma questão pontual para proteger direitos fundamentais. Mas no normal da vida, tribunais constitucionais alinham-se com o sentimento social, com o sentimento majoritário. Todas as pesquisas realizadas pelo mundo demonstram isso. E esse é um debate interessante, embora a teoria constitucional se refira aos tribunais constitucionais como uma instância contra-majoritária, como regra geral, eles são representativos e não propriamente contra-majoritários. Esse também é um tema para uma outra vez. E por fim, eu falo sobre o tema da hora, que é um pouco a judicialização. A vida brasileira se judicializou de fora a fora. O título do meu livro, o último que eu escrevi, que vai sair agora no final do ano, chama-se A Judicialização da Vida. E um pouco discutindo como nós judicializamos no Brasil do sublime ao ridículo. Há até uma decisão relativamente recente que estabeleceu que o colarinho do chope faz parte da bebida. Provavelmente é o único país do mundo que por acordo se estabeleceu que a espuma do chope deve ser considerada pelo Inmetro para aferir se estão servindo a quantidade certa. De modo que quem estiver reclamando do colarinho não vai ganhar em juízo, segundo acordo transitado em julgado. Mas a vida brasileira se judicializou. Eu posso dizer do importante ao desimportante. Eu citei esse exemplo outro dia. É porque o que é importante para um pode não ser importante para outro. Assim é a vida. Eu tenho um cunhado que mora lá em Taquatiara, lá de Taquatiara, virou-se para o seu caseiro e ofereceu um terno. E o caseiro disse: Sr. Gustavo, o terno não quero não, mas o cabide aceito, sim, senhor. Ele está embutido aí. E para quem não usa terno, o terno não faz nenhuma diferença, mas o cabide é importante. Tem gente que prefere cabide, tem gente que prefere terno. Assim é a vida na sua fascinante diversidade. Portanto, a judicialização, ela vai de um espectro ao outro. A judicialização, que eu gosto de chamar uma judicialização qualitativa, uma judicialização das grandes questões nacionais. Questões éticas, como casamento de pessoas do mesmo sexo,
interrupção de gestação, as pesquisas com células tronco embrionárias, há questões econômicas, como os planos econômicos, sobre como se calcular a dívida dos estados, para passar correndo por esse assunto, questões sociais, como as ações afirmativas. Essas são questões transcendentes, decididas nas ações afirmativas, acesso à universidade, acesso a cargos públicos. Mas não foram só as grandes questões que se judicializaram no Brasil. A vida ordinária, a vida rotineira se judicializou no Brasil. A judicialização para discutir questões de devolução de cheque, inclusão do nome em serviço de proteção ao crédito, cancelamento de voo, extravio de bagagem, corte de luz, mau funcionamento de telefonia. A vida brasileira, ela se judicializou amplamente. Há um traço positivo aí, que é a circunstância de que o judiciário desfruta de alguma credibilidade, porque as pessoas se animam a ir até o judiciário. Essa é a parte boa. A parte ruim é que, primeiro, o judiciário não dá conta de tanta demanda. E segundo, ninguém pode achar que a judicialização seja a forma normal de resolver um problema na vida. Eu sei que é esquisito dizer isso, ainda mais agora que eu virei juiz, mas o judiciário é uma instância patológica da vida. Porque uma matéria só chega ao judiciário quando há briga, disputa, litígio. Isso significa que a questão não foi resolvida amigavelmente, não foi resolvida administrativamente. E ninguém pode achar que briga seja a forma natural de se resolver litígio. Portanto, em algum lugar no futuro próximo, nós vamos ter que viver um impulso de desjudicialização da vida. Porque a corda chegou ao limite e nós precisamos repensar o próprio modelo de processo brasileiro, porque os processos levam 3, 5, 8, 10 anos, o que é um absurdo qualquer. E isso também precisa ser repensado. A judicialização, ela tem uma faceta positiva. Quando eu estava falando da argumentação, eu quis dizer assim, a argumentação tem que ser a demonstração do itinerário lógico percorrido. Não pode ser, a gente não pode jogar moeda, se der cara uma solução, se der coroa, outra, ou usar qualquer outro critério. Eu lembro que teve uma história que o desembargador Najib Slide gosta de contar. Havia uma câmara no tribunal que um desembargador, sempre que chegava alguma questão importante, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, botava de volta na gavetinha e trancava a gavetinha. E assim ele fez repetidamente ao longo dos anos. Esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição. E os seus colegas de câmara, ínclitos e probos desembargadores, como eram, não resistiram todavia à tentação. Voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e sacaram de lá o tal do papelucho, que dizia assim: ex nunc para frente, ex nunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. A judicialização ela supre uma demanda que se criou na sociedade brasileira, sobretudo a judicialização das grandes questões, em matérias que o legislativo não consegue produzir consensos e, consequentemente, não consegue legislar. E, portanto, eu acho que há uma judicialização extremamente positiva. Quando é que... eu preciso fazer então uma distinção muito breve, eu pretendo acabar proximamente. Judicialização e ativismo são coisas diferentes. A judicialização é um fato, uma circunstância da vida brasileira em que uma Constituição extremamente abrangente e um judiciário
de acesso relativamente fácil, permite que quase toda e qualquer questão seja levada ao Poder Judiciário. De parte isso, o acesso ao Supremo Tribunal Federal também é relativamente fácil mediante ação direta, porque a legitimação ativa para propor ação perante o Supremo é muito ampla. Estão nos 9 incisos do artigo 103. Só que um dos incisos prevê confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. E, portanto, você cria dezenas de legitimados novos, além dos partidos políticos, além do presidente da República, dos governadores, das mesas da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, do Procurador-Geral da República, do Conselho Federal, da OAB. Portanto, é preciso que o interesse seja muito chinfrim para não se conseguir que algum desses legitimados leve a matéria até o Supremo. Portanto, diferentemente do que se passa em outras partes do mundo, isso não é uma crítica, é uma constatação, o Supremo está exposto a qualquer discussão que, de alguma forma, interessa a qualquer segmento da sociedade brasileira. Isso responde, em parte, por esta judicialização ampla perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é a judicialização. O ativismo é uma atitude, é um modo de interpretar a Constituição, um modo mais proativo para levar os seus princípios, os princípios constitucionais, a situações que muitas vezes não foram previstas expressamente nem pelo Constituinte nem pelo legislador. Quando é que a mim me parece que o ativismo seja legítimo, seja positivo? Em 3 situações. A primeira, para proteger direitos fundamentais. Índios, homossexuais, negros, travestis, mulheres. Mulheres não são uma minoria no sentido quantitativo, mas ainda são uma minoria no sentido de ser um grupo vulnerável. Poucas transformações na minha vida adulta foram mais impressionantes e vertiginosas do que a ascensão da mulher na sociedade. Porém, ainda há discriminação no mercado de trabalho, ainda há violência e ainda há assédios, portanto há abusos que ainda tornam as mulheres um grupo vulnerável. Portanto, se for para proteger direitos fundamentais, direitos das minorias, como no caso das biografias, como no caso das uniões homoafetivas, como no caso da Lei Maria da Penha, eu acho que o Judiciário faz muito bem de ser proativo. Segunda categoria de situações que legitimam, a meu ver, uma postura mais proativa, são aquelas que envolvem a proteção das regras do jogo democrático. As maiorias não podem deturpar o jogo democrático. E, portanto, para dar um exemplo recente e de grande visibilidade, no procedimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando ele começou, o rito na Câmara ia sendo alterado de acordo com a conveniência de quem estava conduzindo o processo. O Supremo parou o jogo e disse: a destituição de um presidente da República é sério e grave demais para você não ter regras pré-definidas. E o Supremo mandou recomeçar, e como já havia regras pré-definidas, porque já havia ocorrido um impeachment no Brasil, o Supremo determinou que fossem as mesmas regras do impeachment do presidente Collor. E, portanto, eu acho que ali se protegeu as regras do jogo democrático, como o Supremo fez com fidelidade partidária, por exemplo. Eu acho que também foi uma proteção da democracia. Apesar da decisão em cláusula de barreira ter sido produzido um impacto extremamente negativo. E, por fim, eu acho que se justifica uma posição mais proativa para a proteção da moralidade administrativa, um mínimo de decência política, que foi o que o Supremo fez no caso de nepotismo, proibir a nomeação de parentes para cargos de livre nomeação, parentes até o terceiro grau, e foi o que o Supremo fez na questão do financiamento eleitoral por empresas, no modelo que havia no Brasil. Se a empresa pode ou não participar do financiamento eleitoral é uma discussão política. Eu não tenho simpatia, mas é uma discussão política. Mas no modelo que nós tínhamos, a empresa podia tomar dinheiro emprestado do BNDES e financiar o candidato da sua escolha. Ninguém pode achar que isso preenche critérios mínimos de moralidade administrativa.
a empresa podia financiar os 3 candidatos, a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Se está financiando os 3 candidatos, não está exercendo direito político. Para quem acha que a empresa tem direito político, está financiando os 3, ou foi achacado, ou está comprando favores futuros. Qualquer uma das 2 possibilidades é péssima. Portanto, acho que o Supremo interveio em nome da moralidade administrativa. Portanto, há situações em que uma postura proativa é legítima. Mas no normal da vida, o Poder Judiciário, mesmo o Supremo Tribunal Federal, deve atuar com autocontenção, respeitando as decisões e as escolhas políticas feitas pelos poderes próprios. Eu tentei passear um pouco. Eu falei até, eu geralmente acho que eu gosto de falar em pé. Eu considero que falar em pé é um direito subjetivo da plateia. Os oradores que falam de pé nunca passam no seu tempo. As pernas avisam. Mas eu vou encerrar aqui. Eu falei sobre muitas coisas, as transformações no direito contemporâneo, o surgimento desse novo direito constitucional, a indeterminação do direito nas sociedades complexas que nós vivemos, a judicialização da vida de uma maneira geral e as situações em que eu acho que uma posição ativista é mais legítima. Eu tinha separado alguns temas polêmicos da jurisprudência do Supremo, mas fica também para outra. Eu vou ter que voltar aqui umas 4 vezes. Que eram interrupção de gestação, descriminalização de drogas, foro privilegiado e execução da condenação penal depois do 2º grau. São temas que estão presentes no debate público. Mas esse eu vou ficar devendo. Eu tratei também de temas importantes de uma forma um pouco axiomática, quando talvez precisasse de mais tempo para demonstrar o argumento, mas eu estou falando há 1 hora e não havia como ser mais analítico. Mas mesmo quando eu falo de uma maneira assim, axiomática, eu não sou uma dessas pessoas que trafega pela vida com uma mochila de certezas, cheio de verdades absolutas. Há muitos pontos de observação na vida, e o debate público de qualidade é que ajuda a construir a melhor solução. Acho que eu já falei isso aqui, mas eu acho uma alegoria emblemática. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, e sobretudo ninguém é o centro do mundo, embora às vezes a gente errate e por alguma fração de segundo ache que é o centro do mundo. A mim aconteceu outro dia, eu vinha vindo de Florianópolis, pousei em Brasília, até com a minha chefe de gabinete, que é testemunha, estava pegando a minha mala ali dentro do avião, e aí veio uma jovem andando na minha direção. Eu juro que ela vinha na minha direção, mas é que ela ia pegar a mala dela também, mas eu não percebi no primeiro momento. Então ela vinha na minha direção e a camisa dela dizia assim: meu coração é do Senhor. Eu olhei aquilo, isso é coisa simpática, eu nem conheço essa moça. Uma fração de segundo depois eu me dei conta que não era comigo. Então, a gente na vida às vezes acha que é o centro do universo, mas não é, não é. Portanto, a vida é um equilíbrio permanente em que a gente vai construindo as soluções possíveis. Eu queria terminar como comecei, assim, de novo, com uma nota otimista, não fantasiosa. A gente deve viver a vida com o pé no chão. Mas mais uma consideração positiva para a gente passar uma noite de sexta-feira mais alegre. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real. Que antes, portanto, há 210 anos vai fazer. Que antes disso, os portos eram fechados, o Brasil não podia ter comércio internacional. Era proibida a existência de manufaturas na colônia. Tudo tinha que ser importado de Portugal. Era proibida a construção de estradas, não havia estradas. Não havia dinheiro. Todas as trocas eram feitas por escambo. Não havia escola.
uma ou outra escola religiosa de ensino fundamental, raras. E, consequentemente, 98% da população era de analfabetos. Essa era a nossa infraestrutura há 200 anos atrás. Passando pela superestrutura, éramos herdeiros da tradição portuguesa, nossos queridos irmãos portugueses. Último país da Europa a acabar com a Inquisição. Último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro. Último país da Europa a acabar com o absolutismo. Nós não somos herdeiros da tradição inglesa da Magna Carta lá de 1215. Somos herdeiros de outra tradição. E mesmo assim, em 209 anos, nós temos uma das maiores democracias de massas do mundo e somos uma das 10 maiores economias do mundo. Então, em 200 anos, nós criamos um país. E o Brasil foi o maior sucesso do século XX. Nenhum país multiplicou renda como o Brasil multiplicou ao longo do século XX. Portanto, a fotografia do momento atual é muito feia. E esta corrupção sistêmica que se disseminou no Brasil abalou profundamente a autoestima da sociedade brasileira. Mas, assim espero, ela oferece a chance de ser um ponto de recomeço, de refundação do Brasil em outros patamares. E poucos países no mundo tiveram a coragem de enfrentar uma corrupção extensa e generalizada como é a nossa, com a determinação com que se está enfrentando no Brasil. É claro que há reações, é claro que a operação abafa. As pessoas não gostam de ser punidas. E, na verdade, o que aconteceu é que este processo de enfrentamento da corrupção alcançou pessoas que se consideravam imunes e, consequentemente, impunes. E essas pessoas articulam para permanecer impunes, para não serem responsabilizadas penalmente. É da natureza humana. Pior é o lote dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e que gostariam de manter o mesmo modelo e as mesmas práticas. Aliás, em 3 anos de Lava Jato, há uma grande quantidade de pessoas que acham que nada mudou e ainda confia piamente que tudo vai continuar assim. Pior, essas pessoas têm aliados em toda parte, nos altos escalões, nos poderes, na imprensa e até onde menos seria de se esperar. Mesmo assim, eu acho que nós temos avançado. Às vezes não se avança linearmente, mas a gente tem avançado. Portanto, eu acho que a gente tem que olhar o filme da vivência brasileira. E o filme é bom, é um filme de muitas conquistas, é um filme de muitos avanços. A fotografia do momento atual parece que o crime compensa e que o mal venceu. Mas não é assim. E acho que há uma semente plantada e há uma demanda imensa na sociedade brasileira por integridade, por idealismo, por patriotismo. E é essa a energia que muda a história. Existe ainda uma velha ordem incrustada na sociedade brasileira, de gente que gostaria que tudo continuasse como está, porque alguém ganha com o modelo que nós temos. A velha mentalidade de que prender rico é inconstitucional, de que criminalidade do colarinho branco não é grave, e que jurisprudência que oferece o risco de se prender rico deve ser mudado o mais rápido possível. Mesmo assim, eu acho que nós estamos avançando. E acho que o papel da sociedade, o papel dos professores, o papel dos intelectuais, o papel dos que têm compromisso com a causa da humanidade,
é empurrar a história. E eu acho que é isso que nós temos procurado fazer. Eu sou de uma geração, e outros aqui também, em que nós achávamos que outros obstáculos eram intransponíveis. A ditadura parecia invencível, a inflação parecia invencível, a pobreza extrema parecia invencível. Em uma geração nós conseguimos derrotar esses 3 flagelos. E, portanto, eu acho que também a corrupção não é invencível. Eu acho que é uma chance real de nós mudarmos o patamar da ética pública e da ética privada no Brasil, porque elas são conectadas. E, portanto, eu vivo esse sentimento, eu vivo nessa esperança, eu vivo para esse dia. E, nos momentos, nos bons e nos maus momentos, eu me dou como alento uma convicção que me move e que compartilho com todos. Sim, o fato de que esteja acontecendo muita coisa errada não quer dizer que a gente deva abdicar de fazer o certo. Esse é o maior problema, o contágio do mal. Portanto, é preciso estar imune a esse contágio. E, portanto, meu slogan pessoal, com o qual eu encerro essa nossa conversa, é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Ministro Barroso, acho que queria tomar a liberdade aqui de falar em nome do Fernando Barbalho, da Nathalie Giordano, do Cláudio Pedro Sérgio, do Anderson, do Ricardo Lodge, certamente todos os procuradores que assistiram aqui atentamente sua palestra, os servidores da Procuradoria-Geral do Estado, dos nossos estagiários, especialmente dos alunos que vão ingressar no nosso curso de pós-graduação, a ciência em parceria fundamental com a Faculdade de Direito da UERJ. Muito obrigado, ministro, especialmente por ter trazido seu conhecimento jurídico, que é impecável, todos nós conhecemos, sua humanidade na análise dos temas, sua humildade, que é reconhecida por todos, mas especialmente pela palavra de esperança e de termos a certeza que temos no Supremo Tribunal Federal alguém que concentra as características que Vossa Excelência possui. Muito obrigado. Isso é uma esperança para o Brasil. Obrigado.